Bom dia. Hoje é o nosso quarto e último encontro. Nós vamos ver, né, como a gente tem feito aqui, um parágrafo. Hoje vai ter um pouquinho mais da introdução do livro Alegria de Ser. E depois nós vamos ver também um pouquinho sobre o capítulo Harmonizando nossos sentidos físicos. E aí vamos falar e praticar um pouquinho dois sentidos hoje. O sabor, que é ligado à língua, e o odor, que é ligado ao nariz. Então a gente vai depois fazer uma prática e aí vamos depois finalizar. Para começar, para a gente começar a se sintonizar com essa nosso encontro de hoje, a gente vai fazer 3 respirações mais fortes, mais presentes, mais atentas, mais conscientes. A gente vai inspirar e trazer uma intenção positiva para essa nossa prática aqui juntos. E na expiração, a gente vai deixar sair todas as tensões, todas as questões, problemas, tudo que tiver aí preso na nossa mente, no nosso corpo. A gente vai imaginar que está saindo junto com a nossa expiração. Então, inspira uma intenção positiva e deixa sair na expiração essas tensões. Mais uma vez. E aí deixa sair todo o ar. Ok. E agora a gente vai para o nosso material. Como eu falei, é o nosso quarto encontro. E hoje eu coloquei aqui as páginas do livro aqui embaixo para essa é o Alegria de Ser, né? E a página está aqui para quem quiser acompanhar direto no livro, tá bom? Bom, então essa citação aí, esse parágrafo é da página 18, da introdução do livro, dentro de uma subparte que chama A Necessidade de Ser, que a gente viu no último encontro, e agora nós vamos ver mais uma partezinha aqui. O corpo, o veículo que suporta e sustenta a nossa vida, é o nosso amigo mais íntimo e precisamos fazer de tudo para torná-lo mais saudável e feliz. A mente também é nossa constante companheira. Qualquer coisa que ela sinta, nós sentimos também. Assim, é um prazer especial nutri-la com bem-aventurança. E aí, continuando aqui no texto, mas eu não destaquei aí nesse slide, ele continua. Se perguntarmos como é possível dar bem-aventurança à nossa mente quando quisermos, a resposta está tão próxima de nós quanto nossos corpos, respiração e sentido. Então, eu acho assim que ele está trazendo nesse parágrafo aí especificamente um pouco assim, qual é a nossa prioridade, né? O que é
fazer o nosso corpo e a nossa mente saudável e feliz? É uma pergunta que a gente tem que se colocar, né? Porque ele descreve aqui, né, que é um prazer especial nutri-la, né, a nossa mente com bem-aventurança e, e ter um corpo saudável e feliz, né? Porque o nosso corpo é que é o veículo, né, que suporta e sustenta a nossa vida. É uma preciosidade ter esse nosso corpo. E aí ele faz essa pergunta, né? Sempre essa aventurança, talvez aqui ele está dizendo que é ligada à mente, né? E no encontro passado nós vimos que a alegria é ligada ao corpo, quando a gente viu os sentidos, o sentido do sentimento no corpo, né? E aí, nessa própria, na verdade, não é um outro parágrafo, mas é o mesmo parágrafo, eu é que dividi, né? E, e aí ele diz como é que pode ser, né? Ele explica, e aí ele vai dizer como fazer isso, né? Que é essa próxima frase. Nós podemos agir agora para colocar os olhos em sintonia com a beleza, no mesmo parágrafo, foi quem está com o livro. Os ouvidos com a qualidade do som, o nariz e a língua com as sutilezas da fragrância e do sabor, e o corpo com a sua própria energia vital. Assim, os sentidos podem trazer luz e alegria para a mente entorpecida pelo enfado ou presa a pensamentos e emoções negativas. Então ele está dando aqui esse caminho que foi o que a gente viu, o que a gente tem visto aqui. Como é colocar os olhos em sintonia com a beleza, sentindo, né, o que nós estamos vendo, não julgando, interpretando imediatamente o que está sendo apresentado ali. Como é os ouvidos ter essa qualidade do som, sentindo, né, percebendo as tonalidades do que nós estamos ouvindo, sem julgar, interpretar. Então, quando a gente começa a agir dessa forma, perceber dessa forma, esses sentidos, ele descreve aqui, podem trazer luz e alegria para essa nossa mente negativa, né, com pensamentos e emoções negativas, essa mente entorpecida por esses pensamentos repetitivos, né, e padrões de ações também repetitivas. Então, esse é o caminho aqui, essa sintonia entre o sentido, né, o sentimento e o que nós estamos vendo, o que nós estamos percebendo, ou ouvindo, ou cheirando, ou sentindo no nosso corpo, né? É isso que ele está nos mostrando aqui. Aí vamos seguir agora. Essa parte já é no capítulo Harmonizando Nossos Sentidos Físicos, que é na página 88. Aí ele fala, os 6 órgãos dos sentidos, né, o olho, ouvido, nariz, língua, o corpo e a mente, são acessos importantes para diferentes tipos de experiência. Cada um dos 6 sentidos tem a sua própria faculdade. Faculdade aqui no sentido de uma qualidade, né? Da qualidade do sentido, né? Cada faculdade tem a sua característica e campos de atividades distintos, né? Como se ele tivesse aqui nos mostrando que quando nós abrimos, né, todos esses sentidos, geralmente a gente tem um sentido predominante,
talvez o olhar agora, o visual seja mais importante na nossa época, né? Não que os outros não estejam presentes, mas talvez o visual agora tem uma. Porque tudo a gente faz no computador, vendo televisão, o celular, tem uma coisa visual muito, né? O olho fica muito presente. Então, o que a gente tenta, o que ele está nos mostrando aqui, é como se a gente pudesse buscar um equilíbrio, né? Porque todos esses sentidos têm uma qualidade própria que muitas vezes a gente não percebe. Tem até um exercício do livro Excelência na Realização do Trabalho, que é um ciclo, né, dos sentidos, que a gente vai focando em cada sentido para ir exatamente percebendo essas qualidades, essas especialidades de cada sentido, né? Para que a gente tenha acesso à experiência como um todo. Esse é o objetivo, para que a gente possa ter, como ele falou ali antes, né, que eu estava no slide anterior, que a gente tem um corpo feliz, saudável, uma mente alegre. Essa abertura, esse equilíbrio dos nossos sentidos é muito importante. Aí vamos aqui para o nosso primeiro sentido aqui de hoje. Está na página 108. Se vocês estiverem aí com o livro. Então, essa frase aí é do segundo parágrafo. E, na verdade, ela começa dizendo o seguinte: muitos indivíduos pressionados e tensos demais para desfrutar a preparação e a apreciação da comida tendem a olhar o ato de comer como uma espécie de dever. Aí continua nessa frase que eu coloquei aí. A fome tem uma qualidade ansiosa que pede satisfação e não é possível ignorá-la. Entretanto, parece que estamos perdendo contato com a maneira de satisfazer a fome de um modo que ofereça prazer e alimente todo o nosso ser. Muitos respondem, né, agem de um modo quase mecânico, buscando algo que irá aliviar essas sensações, com muito pouca atenção para o que eles estão fazendo. Então ele fala aqui um pouco dessa qualidade mecânica, né, que a gente tem hoje em dia, né, para satisfazer essa fome que para nutrir o nosso corpo, que é necessário, né, para nutrir o nosso corpo, para que a gente continue vivendo de forma, tendo um corpo saudável, né? E também o que ele fala muito, especialmente no primeiro livro, mas aqui também, é que toda experiência tem um sabor, né? E quando a gente, vamos dizer, passa batido por isso, né? Ignora essa qualidade, né? Esse sabor da experiência, porque a gente faz as coisas de forma mecânica, a gente perde, né? Perde esse contato com o presente, perde contato com esse sabor da experiência também, né? E muitas vezes a gente come, né? Que ele fala um pouco mais adiante aqui, a gente não lembra, né? O que comeu, nem o que comeu hoje, nem ontem, nem uma semana atrás, a gente não presta atenção. É uma coisa mecânica, a gente às vezes vê, come na frente da televisão, ou enfim, falando no celular, sem estar atento àquela nutrição, aos sabores do que está sendo ali oferecido, né?
A gente vai ver um pouquinho mais aqui que ele trata essa comida como uma oferenda ao sabor, né? Isso já é na página 109, para quem está com o livro aí. Toda comida que comemos, todos os líquidos que bebemos passam através da boca e são sentidos e saboreados pelas papilas gustativas, localizadas ao longo da borda da língua. Essas sensações táteis talvez nos encorajem a nos alimentar de uma maneira mais intensa e satisfatória. E aí ele aqui vai dar a prática, né? Primeiro ele explica um pouco como acontece e agora ele vai dar a prática de como a gente pode fazer. Considere o alimento como uma oferenda para o seu próprio corpo, mentes e sentidos. Prepare a comida como se você fosse preparar oferendas para uma cerimônia, estando atento a cada etapa do processo. É claro que no nosso dia a dia, né, um pouco, agora talvez que a gente esteja em casa seja um pouco mais fácil, né, mas no nosso dia a dia, preparar, estar atento a cada etapa do processo, talvez seja mais difícil, né? Mas isso é um convite para a gente pensar nisso, né? Talvez uma etapa do processo, quando você for escolher os alimentos que você vai comer, ou quando você for organizar no seu prato, né? Os alimentos de uma forma harmoniosa, que seja como uma oferenda, não só para o seu corpo, né? Para nutrir o seu corpo, mas também nutrir a sua mente e os sentidos. Então é isso, é esse, vamos dizer, esse convite, essa proposta que ele está nos fazendo, né? De uma forma geral, assim, a gente pode se perguntar no nosso dia a dia qual é o sabor dessa experiência, né? Não só a experiência do comer, né? De estar saboreando efetivamente, comendo alguma coisa, mas das experiências no nosso dia a dia, a gente pode colocar essa questão, né? Qual o sabor dessa experiência? Né? Ou você pode saborear essa experiência, né? Também você pode se fazer, qualquer que seja ela, né? Qual é a melhor forma de saborear no sentido de que vai trazer alguma nutrição para o seu corpo, para a sua mente, para os seus sentidos. Então vamos continuando, é um assunto muito amplo, mas hoje a gente vai mais rápido aqui nos sentidos, né? Então agora a gente vai passar para o odor, que é já na página 112, para quem está com o livro aí. Aromas e fragrâncias entram pelo corpo adentro. É o primeiro parágrafo do capítulo. Entram pelo corpo adentro pela corrente da respiração. Nós os notamos e identificamos quase que imediatamente, como agradáveis ou desagradáveis. Passando pelas narinas, eles ativam as glândulas olfativas que se conectam diretamente ao cérebro. E lá estimulam uma área específica, inalcançável para os outros sentidos. Então, como a gente falou um pouquinho, né, que ele falou aqui antes, que cada sentido tem uma faculdade, né, uma qualidade. Então, no aroma, ele fala bem especificamente aonde está, né? Por que, vamos dizer assim, que tem essa qualidade singular.
conecta diretamente ao cérebro e lá estimula uma área específica, né, que os outros sentidos não alcançam, né, não chegam nesse lugar que o nosso olfato chega. E aí vamos continuar aqui. Os odores, já é no outro parágrafo, tá? Os odores agradáveis inspiram e deliciam. Podem liberar tensão e evocar lembranças e memórias afetivas. Encorajar atitudes e transformar uma mente negativa ou indiferente em um campo de experiência agradável e convidativo. Então ele está mostrando aqui, né, que esses odores trazem lembranças e memórias, né, muitas vezes, talvez da casa da nossa avó, da nossa própria casa quando nós éramos crianças, da minha mãe. Eu me lembro da minha mãe, por exemplo, fazendo doces, né, goiabada no tacho, no quintal da minha casa quando eu era criança, bem tipo 5, 6 anos. Eu me lembro do cheiro, né, desse aroma, dessa fragrância desse doce cozinhando no tacho do lado de fora, que só de lembrar isso me dá vontade de dar uma alegria, assim, tem uma abertura, né? É nesse sentido que ele fala, transformar uma mente negativa ou indiferente em um campo de experiência agradável e convidativo. Então, quando a gente se conecta com essa memória, com essa lembrança afetiva, isso traz uma abertura ali, uma luz, né, para o nosso coração, talvez. Então, isso que ele está dizendo aqui. E aí, continuando agora já no outro parágrafo lá embaixo. Odores desagradáveis e féticos ou ambientes sujos oprimem os sentidos, diminuem nossa sensação de confiança e autoestima, enfraquecem nossa motivação. Enquanto os odores frescos e limpos iluminam e acalmam a mente, deixando mais leves os sentimentos e os pensamentos. Então ele está aqui dizendo desse, vamos dizer, desse poder, né, desse sentido do olfato, que os olfatos, né, os odores agradáveis que nos inspiram e deliciam podem transformar a nossa mente negativa, e que os desagradáveis, que nós consideramos desagradáveis, né, que nós julgamos desagradáveis, eles podem diminuir a nossa sensação de confiança e autoestima. E que isso tem realmente uma conexão, né, com a nossa motivação, com a calma da nossa mente e deixando também leves os sentimentos e os pensamentos, esses odores frescos e limpos. Acho que por isso que a gente tem que sempre que deixar né, a casa aberta, deixar entrar esse frescor, né, da natureza, que é um pouco que ele vai falar aqui adiante, que eu trouxe uma outra frase que é no mesmo parágrafo. A natureza tem uma qualidade curativa poderosa, não só por meio da beleza, não só por meio da beleza e de suas criações, mas também pela energia dos odores que permeiam o ambiente natural, especialmente os aromas das flores e das árvores. Eu trouxe aqui uma foto de Odian, que o Rinpoche, quem teve oportunidade já de ir lá, é um lugar, muitas flores maravilhosas, árvores incríveis, e ele já escreveu, acho que 4 livros sobre essa beleza, né, essa integração
da natureza, esse poder curativo que a natureza tem, que essa beleza que a natureza nos traz tem. Então eu coloquei aqui uma foto de Odian para a gente se conectar um pouquinho com essa beleza. E aí ainda no mesmo parágrafo, ele fala nas flores, né? As flores comunicam uma proximidade com a vida e uma vitalidade que enleva e refresca. Elas despertam apreciação e fazem com que nos sintamos bem, né? Nos fazem sentir bem. Então é sempre bom se você puder ter flores frescas em casa, ou alguma coisa que te... ou alguma outra planta, né, que traga essa vitalidade, porque elas despertam, né, essa apreciação e nos fazem sentir bem, né? Tem uma coisa na beleza, né, nesse poder que a beleza tem, que que nos faz sentir bem, né? Que traz uma sensação de bem-estar, traz uma qualidade, né? Talvez até uma alegria de ver uma flor bonita, né? Na nossa casa. Bom, agora eu queria convidar vocês para a gente fazer uma prática de Kuniê em pé. Então vamos levantar. Vou tirar essa cadeira daqui. Espera aí só um pouquinho que eu não tô... Ok. Bom, a gente vai fazer um movimento com os braços, mas acho que dá para ver, né? Dá. Ok. Então vamos soltar os ombros, relaxa os joelhos. Se quiser fazer uma expiração mais forte, roda os ombros para um lado, para o outro. Se você tiver algum problema físico, você faz no seu limite. E aí solta a cabeça, relaxa, leva o queixo aí em direção ao coração. Relaxa os ombros. Aí sobe, leva para trás, sem quebrar muito aí, sem dobrar demais o pescoço para não forçar muito. Abre o peito, abre a boca. Relaxa os joelhos. E aí traz a cabeça para frente. E aí leva a cabeça para um lado, relaxa uma lateral do pescoço. Pode fazer um movimento aí para frente, para trás. Sempre os joelhos destravados. Aí para o outro lado. Solta bem os braços. Traz de volta. E aí vamos inspirar e levantar os braços. Lá em cima você alonga. Sente ao mesmo tempo os dedos aí quase tocando o teto. Alonga o máximo e os pés no chão.
E aí na próxima expiração você vai descer, pode dobrar um pouquinho os joelhos para proteger sua lombar. Você vai descendo de forma bem, pode ser rápida, não precisa de ser muito lenta não, como se estivesse varrendo aí esse espaço na sua frente. Aí fica aí embaixo um pouquinho, relaxa bem os ombros. E aí vamos subindo, fazer mais uma vez. Inspira. Desce. Solta a barriga, respira lá na barriga. E aí traz o seu tronco. Deixa seus braços ao lado do corpo. Deixa os olhos, né, nesse livro, Alegria de Ser, os olhos ficam um pouquinho acima, sem levantar a cabeça, mas os olhos ficam um pouquinho acima da linha do horizonte. E aí a gente vai trazer os braços, as mãos vão ficar voltadas aqui para o seu coração. Sinta esse contato das suas mãos. Talvez tenha uma sensação, um sentimento ali. E agora você vai tentar juntar o dorso das suas mãos e levar os dedos, as pontas dos dedos em direção ao peito aí. E ao mesmo tempo relaxa os ombros e os cotovelos. Respira. Sente essa conexão das pontas dos seus dedos com essa área do seu coração, do seu peito. Talvez você possa sentir as batidas do seu coração. E aí vamos voltar as mãos para aquela primeira posição, troca a que estava na frente, fica atrás, e a que estava atrás fica na frente. Sente essa energia entre as suas mãos e o seu corpo, esse espaço de energia. E aí mais uma vez, tenta encostar o dorso das mãos e levar os... Não precisa de encostar no peito não, é só um movimento dos dedos que estão próximos do coração. E relaxa os ombros, os cotovelos. Respira. E aí agora devagar a gente vai esticar os braços na frente e vamos espalhar os dedos, afastar os dedos um pouquinho. Relaxa os joelhos e os ombros. Sente esse espaço entre os seus dedos, espaço entre as suas mãos e o seu tronco. E aí desce os braços. Sente o seu corpo. Sente essa área do seu coração. Talvez tenha alguma sensação aí que não estava antes. E aí agora você vai trazer as mãos, uma mão vai ficar virada para baixo e uma para cima. E aí você vai pressionar, mas sem tensionar os seus ombros.
Pressiona. Sente essa pressão, sente a conexão das suas mãos com o seu coração. E aí relaxa essa pressão. E aí nós vamos trocar. A mão que estava em cima fica para baixo. E vamos pressionar agora. Sente essa energia. E aí relaxa essa tensão, relaxa as mãos. E aí vamos esticar os braços na frente do corpo. As palmas das mãos vão virar para frente. E agora você imagina que toda a energia do seu corpo, a energia do espaço, imagina que você está circulando toda essa energia junto com as suas mãos. Você vai subir os braços, lá em cima, alonga, e aí vai levar para trás o máximo que você puder, sem se machucar. Devagar, sente o movimento. Você está circulando a energia do seu corpo, circulando a energia desse espaço. Então, vamos fazer 3 vezes. Cada vez você pode alongar um pouquinho mais, dobrar um pouquinho mais as suas palmas, para que essa energia possa circular melhor. Deixar a barriga e os joelhos relaxados. Todo o seu corpo participa do movimento. Se você não consegue fazer, não pode fazer, você pode imaginar, visualizar que você está fazendo esse movimento, acompanhando esse movimento. E aí agora você vai prestar atenção nos aromas, nos odores do seu espaço. Vamos parar um pouquinho aqui na frente. Talvez venha algum aroma da casa do vizinho ou da sua casa mesmo, alguma coisa bem sutil. Você pode começar a se conectar com esses odores, com esses aromas. E aí agora a gente vai girar o tronco para um lado. Na verdade, o quadril fica o máximo possível virado para frente, mas o seu tronco, os braços e a cabeça vão juntos. E a gente vai começar a circular a energia desse lado. Então, vamos circular a energia do nosso corpo nesse lado, a energia do espaço, e vamos também ficar atentos aos aromas e às fragrâncias desse lado. Sem julgar, sem interpretar. Vamos começar a fazer esse movimento circular 3 vezes. Relaxa a garganta. Sente o movimento. Talvez tenham sensações em todo o seu corpo e também no espaço. Circulando a energia e sentindo as fragrâncias e os odores que estão neste lado do seu ambiente.
Os olhos estão um pouquinho acima da linha do horizonte. E essa é a última vez. Percebe, presta atenção nos aromas. E aí a gente vai levar os braços e todas as sensações e sentimentos até o outro lado. E aí vamos experimentar agora como é circular a energia do corpo, do espaço nesse lado. Ficando atento aos aromas e às fragrâncias que surgem. Qual é o sabor dessa experiência? Sinta, sem ter uma resposta. Será que eu posso saborear essa experiência? Aí traga os braços para o centro, de novo. Vai levando os braços ao lado. Deixa as mãos para baixo. E bem devagar. Vai descendo os braços, tocando esse espaço, tocando essa energia. Percebendo os aromas e o sabor dessa experiência agora. Sinta seu corpo e aí volte a sentar. Na cadeira, deixe a coluna reta, como se tivesse alguma coisa assim te puxando para cima, para endireitar suavemente a sua coluna, sem encostar. Deixe uma respiração suave. Pode deixar os olhos agora relaxados. Mas se você trouxe algum alimento ou alguma coisa, alguma bebida, você pode trazer ela perto de você agora, deixar perto. E se você não trouxe, você pode visualizar, usar o poder da sua mente
e trazer à sua mente, nessa visualização, alguma bebida ou algum alimento que te ocorra, que venha à sua mente agora. E a primeira coisa que você vai fazer é simplesmente sentir esse odor dessa bebida ou desse alimento, ou imaginar essa fragrância. Talvez tenha uma qualidade, esse odor. E aí respire profundamente algumas vezes. E aí deixa a respiração se estabilizar de forma natural, calma, lenta. E fique ali com essa fragrância, com essa qualidade, com essas tonalidades dessa fragrância. E essa respiração calma, bem suave, descontraída. E aí, se você estiver com você com esse alimento ou bebida, ou você vai imaginar que você está oferecendo o alimento a você mesmo, de uma maneira alegre e respeitosa. Então, você vai oferecer o alimento a você mesmo, imaginar que você está oferecendo esse alimento a você mesmo de uma forma alegre e respeitosa. Sinta a textura, experimente a comida ou a bebida na boca e na língua. E saboreie o seu gosto. Esse gosto, ele vem todo de uma vez? Existe um único sabor? Ou um sabor vem e depois vem outro sabor? O sabor se intensifica durante a inspiração? O sabor muda durante a expiração? Sinta a textura, experimente a comida na boca e na língua e saboreie o seu gosto. Ele vem todo de uma vez? Existe um único sabor ou tem um sabor e depois tem outro sabor? Ele se intensifica na inspiração? Ele muda durante a expiração? Deguste as sensações de prazer que surgem e se espalham por todo o seu corpo. Cada vez que você notar um sabor, fique com ele.
Experimente-o cuidadosamente. Deve haver muitas camadas de sabores ali. Cada vez que você notar um sabor, fique com ele. Experimente-o cuidadosamente. Deve haver muitas camadas de sabores ali. Vai relaxando essa prática. Sinta suas mãos. Então, a gente está finalizando aqui esses nossos encontros. E aí eu queria trazer mais algumas partes aqui, não é nem parágrafo, da introdução do livro, né? Um livro muito, muito rico. Eu tenho que ficar escolhendo aqui o que falar e o que trazer, porque todo ele é uma beleza mesmo, é muito inspirador. Então eu trouxe aqui essa frase que é da introdução, também na página 18, lá no começo. O exercício que nós fizemos é circulando energia, está na página 224. Então ele fala aqui, né, na página 18, né? O Kunie pode ser o seu presente para si próprio, para você próprio, né? Seu gesto de gratidão pela sua corporificação, por todas as células e sistemas que permitem experimentar a alegria de estar vivo. Então é muito interessante, né, que ele coloca o Kunie como um presente que a gente dá para nós mesmos, em um gesto de gratidão, né, pela nossa corporificação. Recentemente, né, o Rinpoche lançou o livro Caring, né, o Cuidar, que ele fala muito sobre a nossa corporificação e como cuidar, né, como é o autocuidado, como cuidar
dessa nossa corporificação, que como a gente viu aqui um pouquinho, não é só o nosso corpo físico, né? Engloba tudo que nós incorporamos ao longo da nossa vida, nossos padrões, também englobam nossos sentidos, nossa respiração, e como cuidar disso, né? É o foco desse livro. E eu também achei interessante, ontem eu vi um documentário sobre a vida do Dalai Lama, que, que eles liberaram para ver antes de ser lançado, como se fosse um preview, né? E ele sempre teve na vida, e, a, e a primeira é divulgar e ensinar essa paz interior, que eu imagino que é isso, né? Esse cuidado com a gente mesmo, né? O potencial da nossa corporificação, o potencial do ser humano. Então, essa é a primeira missão, é ensinar e divulgar essa paz interior, porque ele diz, eu não vou saber dizer como ele disse exatamente, mas é como se a partir dessa paz interior é que a gente pudesse ter a nossa plena existência e a gente pudesse desenvolver o nosso pleno potencial. E a segunda missão que ele falou, que não tem a ver aqui, mas que tem, que é promover a harmonia entre as religiões, né? Então achei isso interessante para poder falar isso. E o Rinpoche fala que o Kunie é esse presente, né? Para a gente poder cuidar da nossa corporificação. E aí, ainda nessa página, ele fala, né, no final da página 18, integrando o Kunie em nossa rotina diária, você poderá fazer muitas posturas e exercícios enquanto empreende, né, suas atividades, durante pequenos intervalos no trabalho, ou pela manhã e pela noite. Então, isso é uma coisa. Talvez seja um pouco estranho a gente achar que no meio, né, do dia a gente vai parar para fazer o Kunie. Mas talvez não seja tão estranho assim, né? A gente pode incorporar algumas atenções, algumas práticas de respiração, ou mesmo alguns movimentos, né? Como esse de girar a cabeça ou os ombros, né? No livro 1 do Kunie tem vários exercícios simples, né, de ombro, que já relaxam toda essa parte nossa aqui da cervical, que sempre nos deixa muito, né, tensos. E aí ele continua, né? Então, quando você passar por momentos difíceis, você terá conhecimento e técnicas que o ajudarão a enfrentar a situação de uma maneira mais efetiva, né? E aí, isso é uma grande inspiração, né? Uma motivação. Saber que se a gente incorporar o Kunie, se a gente fizer o Kunie, que é o que ele está dizendo, a gente vai saber enfrentar uma situação de uma maneira mais efetiva, né? A gente vai ter conhecimento e técnicas, né? E ferramentas para lidar com aquela situação que está se apresentando. E aí eu trouxe aqui uma foto mais ou menos recente, né, do Rinpoche, porque ele me veio muito aqui durante esses nossos encontros, e especialmente aqui nessa frase, né, que ele diz, embora alguma orientação seja proveitosa, somente as palavras não podem conectá-lo ao Kunie, com o Kunie. É a prática que lhe dá a experiência direta.
e é a experiência que lhe permite transformar a qualidade da sua vida. Então, eu acho muito inspirador e especialmente ele que é a corporificação disso, né? Da experiência direta, da prática e transformar a qualidade de vida, não só aqui desfrutando desse, desse conhecimento, dessa maravilha dessas práticas. Então eu queria agora também a gente já está na hora aqui, queria finalizar e depois quem quiser compartilhar alguma coisa a gente compartilha. Então vamos só finalizar e dedicar essa energia positiva gerada aqui ao alívio de sofrimento de todos os seres, todos que estão sofrendo com a Covid, os profissionais de saúde e também a longevidade do nosso mestre. Vamos cantar 3 vezes Om Ahum, a mesma expiração. Om Ahum. Om Ahum. Om Ahum. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, Vanessa.